Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa segunda-feira de Câmera 13, programa da nossa gente. Agora há pouco, uma chuva aqui na cidade de Manaus, muito calor, né não, gente? Final de semana aí também muito quente e a gente quer muito também que esse calor humano possa chegar até a sua casa, agradecer a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Já há quase 16 anos, todos os dias, a gente inicia as tardes aqui conversando com você através da nossa Band Amazonas. Então sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Daqui a pouco a gente tem muitos assuntos para conversar com você e é claro que a gente já abre aqui as redes sociais do Câmera 13 para você me ajudar a fazer mais um dia de Câmera 13, o programa da nossa gente. Olha, nós estamos já com aquela série dos crimes bárbaros. São 10 crimes que foram aí trazidos pela produção, muitos deles sendo bastante já falados nesses últimos dias, como o próprio Maníaco do Parque, que é hoje esse debate que nós vamos fazer aqui no nosso programa com o Dr. Alfredo Brelais e com o Dr. Dorgival. Vamos falar um pouco da obscuridade de uma mente humana, se é que posso dizer uma mente humana, né, gente? Agora, o mais incrível é porque décadas se passam e existem aqueles crimes que eles ficam registrados na história de um país. É o que acontece com esses casos que nós estamos apresentando aqui no Câmera 13. A condenação, a repercussão e principalmente, né, o que de fato acaba comparando a semelhança de um crime como a morte da menina Isabela e crimes como agora do Maníaco do Parque, o Francisco Pereira. Então, gente, a gente vai falar já sobre esse assunto e é muito importante porque a gente acaba abrindo aí a discussão sobre o que pode levar uma pessoa a cometer um crime de crime. Mas nesses casos apresentados pelo Câmera 13, são crimes bárbaros que nós estamos trazendo para a visibilidade através do Câmera 13. Não só o nosso programa, mas alguns desses casos, a própria defesa dos assassinos estão pedindo novamente que haja um novo júri popular para que a condenação imposta possa ser rediscutida. E aí a gente aproveita para falar um pouco nesse início de semana sobre mais um desses casos bárbaros acontecidos aqui nas últimas 3 décadas no nosso Brasil. Então daqui a pouco, na tela da Band, Maníaco do Parque. Olha, gente, quero lembrar para você, mas a gente vai mostrar um trabalho da Prefeitura de Manaus, quero até cumprimentar aqui a Prefeitura de um modo geral, porque a gente teve aí recentemente a inauguração de um espaço pop, um espaço para fazer o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Vamos conhecer um pouco? Veja aqui na tela da Band. Oi, Conceição, o Câmera 13 está aqui no bairro de Petrópolis, na inauguração do primeiro centro de referência para pessoas em situação de rua, o Centro Pop. Conceição, só para você ter uma ideia, a Prefeitura de Manaus hoje, ela atende 536 pessoas nessa situação. Então essas pessoas vão poder vir aqui no centro de referência, fazer a sua higienização, fazer a sua alimentação. Nós temos aqui profissionais qualificados, capacitados para atender a esse segmento da nossa sociedade. São pessoas de todas as faixas etárias. Nós temos crianças, nós temos jovens, nós temos adultos e nós temos idosos. Deixa eu ver, Conceição, está muito cheio hoje porque a inauguração, se eu consigo falar aqui com o nosso secretário, Elias Emanuel, mas o prefeito de Manaus também está participando da inauguração. A nossa primeira-dama. Secretária, inauguração do Centro Pop, e aqui a gente já viu que todas as pessoas são muito bem assistidas pela Semarge, um número muito alto de pessoas. Socorro, Conceição, esse é um espaço privilegiado. Nós temos identificados no centro da cidade cerca de 600 pessoas que vivem em situação de rua. E a gente atendia num prédio antigo, precário, e agora, a partir de um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Social, a gente tem um prédio completamente
totalmente repaginado, novo em folha, à disposição e com capacidade para atender até 150 pessoas por dia. A gente está vendo aqui o prefeito na sala de jogos, numa partida de dama. Isso aqui não é só para ele, mas é a rotina do Centro Pop para que eles também tenham uma atividade lúdica. Secretário, qual é a assistência que essas pessoas que vêm para cá recebem? Bem, aqui elas têm a higienização pessoal, elas têm o café da manhã, têm o almoço e além da gente fazer um trabalho de busca do resgate da cidadania dessas pessoas. Não é querer fazer ação de cidadania, mas é verdadeiramente uma assistência para lhes conferir cidadania e, acima de tudo, que eles possam ter uma vida responsável e sendo protagonistas de sua própria história. Olha, Conceição, prefeito, nossa, já jogou aqui, ganhou ou perdeu, prefeito? Perdi, mas estou na revanche. É verdade, ele vai para a revanche, ele não admite, né, prefeito? É isso aí, a vida tem que ser assim, a vida tem que ser assim. Você tem que reconhecer que o bicho... Agora, esse é o campeão de dama aqui, esse é o campeão de dama aqui do Centro Pop, tenho certeza. E ele é assistido aqui pelo Centro Pop, que coisa boa, inaugurando mais um, não é, prefeito? Que ampara pessoas em situação de rua, elas vêm aqui, lêem jornal, se interessam, vêem internet, conversam um com o outro, convivem, fazem amizade, convivem com pessoas de fora daqui, com pessoas que trabalham aqui. Então é um trabalho de ressocialização, porque ninguém vai para a rua à toa. Vai porque alguma coisa aconteceu. Inclusive redundando numa opção pessoal. Uma opção pessoal que é de ir para a rua. E aqui nós estamos dizendo o seguinte, é porta aberta, a gente sai a hora que quer. E a alimentação, a higienização tem tudo, né? A higienização tem tudo, cortar o cabelo, enfim, e a convivência, que eu julgo muito importante a convivência. Olha, Conceição, as mulheres aqui responsáveis por todo o trabalho, a nossa Jane, que é subsecretária da Semarge, e a Fabiane também, que é o que lida aqui no dia a dia, não é? Com todas essas pessoas que a gente sabe acabam quebrando aí o vínculo familiar e indo para as ruas. Jane, qual é a maior dificuldade aqui que vocês enfrentam? A maior dificuldade se dá no processo de acompanhamento mesmo das pessoas em situação de rua. Eles estavam indo para a Semarge, para o café da manhã, para o almoço, mas com esse espaço aqui a gente também vai poder desenvolver algumas atividades relacionadas a esse processo de ressocialização que era realizado também, mas que assim, não tinha um espaço adequado para a gente poder trabalhar. Fabiane, como é que essas pessoas chegam até o Centro Pop? Pode ser por demanda espontânea e através de um serviço especializado chamado abordagem social, que através de uma legislação específica da Política Nacional de Assistência Social é ofertado o primeiro atendimento a essas pessoas que estão em situação de rua, onde é feita essa identificação para posterior acompanhamento nesse centro de referência. E realmente elas conseguem deixar as ruas? Existe um trabalho voltado a isso? É um trabalho contínuo, né? Então a gente tem ciência que nós não temos como ter um resultado de imediato, né? A pessoa que vive em situação de rua é todo um contexto que a gente precisa compreender e para vivenciar. É a equipe que vai adentrar naquele espaço da pessoa em situação de rua para poder ofertar o atendimento adequado. Então a gente não tem nenhum tipo de imposição. É cada um conhecendo a realidade para a gente, a partir daí, traçar metodologias de atendimento. Olha, parabéns, muito interessante esse acolhimento. Primeiro, lembrar a importância da assistência social, fazer a assistência social que é prevista na Constituição do nosso país e possibilitar o acolhimento de pessoas que por vários motivos, mas certamente o mais forte é a exclusão social que tantas famílias ainda sofrem nesse país. Então, a Prefeitura presta essa assistência de uma forma importante, faz o acolhimento, como bem colocou aí o prefeito Arthur Vigílio, as portas elas vão ficar abertas, porque até para fazer um atendimento ou até um acompanhamento, um tratamento para pessoas que hoje estão na dependência química, por exemplo, é preciso também o querer da pessoa que vai ser tratada. É claro que muitas vezes as pessoas chegam ao fundo do poço que não tem mais nem a possibilidade de discernir o que é certo
certo, o que é errado, e aí vem a participação direta aí do poder público, executivo, das instituições de modo geral, da própria família. Mas em muitos casos é preciso sim que haja por parte da pessoa que será ajudada também a decisão que ela quer ser ajudada, que ela quer uma mudança de vida. Então, parabéns, esse espaço pop fica no bairro de Petrópolis e pra gente foi muito bacana poder mostrar através aqui do Câmera 13. Olha, gente, eu quero já dar o boa tarde para o Dr. Alfredo Brelas, o Dr. Dorgival, já estão comigo aqui nesse início de semana para a gente conversar a respeito de mais um dos crimes bárbaros. O programa Câmera 13 está apresentando para você, é claro que são mais de 40, mas nós escolhemos 10 crimes bárbaros acontecidos nas últimas 3 décadas aqui no nosso Brasil. Alguns deles, a parte da defesa do condenado ou da condenada, essa defesa já está pedindo para que haja uma reavaliação, um novo julgamento. Agora, existem aqueles casos que já a pessoa presa, não teremos mais um novo julgamento, mas são casos tão bárbaros, com requinte de crueldade tão grande, que de fato ficaram e marcaram a história do nosso país. É questão da gente trazer mais um desses casos. Hoje vamos falar sobre o maníaco do parque e principalmente alertar sobre a obscuridade da mente humana. Dr. Alfredo tem muitas vezes falado a respeito disso aqui, mas cada vez que a gente vê um crime como esse sendo praticado, a gente se assusta. Não é como que alguém pode chegar ao extremo. A gente vai mostrar aquilo que o programa já apresentou até aqui, já alertando que já o doutor Alfredo Brelas, que é psicólogo, o doutor Dorgival, que é advogado, os dois debatem comigo esse tema de hoje. E lembro que as redes sociais do Câmera 13 estão à sua inteira disposição. Então vamos relembrar um pouco esses crimes e aqueles que já foram apresentados até aqui no Câmera 13. Nas últimas 3 décadas, vários crimes chocaram o Brasil. Quase todos eles chamam a atenção pelo perfil dos envolvidos, pela brutalidade e pelo inesperado. Na série dos 10 crimes bárbaros apresentados pelo Câmera 13, você já viu até aqui o caso Isabela Nardoni, uma menina de apenas 5 anos de idade que no dia 29 de março de 2008 foi arremessada da janela do edifício London, em um bairro da zona norte de São Paulo. Pai e madrasta foram condenados e continuam presos. O caso Richthofen chocou o país e trouxe a público a discussão sobre a psicopatia. Suzanne von Richthofen mandou matar os próprios pais na madrugada do dia 31 de outubro de 2002, no bairro de Brooklyn, um bairro nobre de São Paulo. Suzanne e os assassinos, os irmãos Cravinhos, foram condenados e estão presos. Em 30 de maio de 2012, Elise Araújo Kitano Matsunaga matou o marido, o empresário Marcos Matsunaga, de 41 anos. Elise confessou ter esquartejado o corpo e ocultado as partes em malas de viagem. Elise foi condenada e continua presa. Hoje vamos falar sobre os crimes praticados por Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. De acordo com a condenação, 10 mulheres foram mortas e outras 9 foram estupradas. A gente vai fazer um intervalo comercial, logo em seguida a gente já volta debatendo sobre esse caso ou esse caso que envolveu tantos outros casos, porque 10 mulheres e o mais surpreendente, gente, não sei nem se é surpreendente, é tão absurdo, mas logo depois da condenação, 10 mulheres mortas, 9 estupradas, ele ainda chegou a dizer, não, tá errado, eu matei mais.
Gente, é um absurdo. Então a gente vai falar sobre essa obscuridade da mente humana logo após o intervalo comercial. Já estamos de volta. Nessa segunda-feira vai falar mais uma vez de um dos casos que tanto trouxe repercussão, comoção social no nosso país. Nós vamos já acompanhar o caso, relembrar um pouco o caso do maníaco do parque. Lembra? E olha, esses últimos dias agora, muita gente voltou a discutir, a falar a respeito dessa pessoa, desse elemento que vitimou, levou à morte mais de 10 mulheres no nosso país e 9 foram estupradas por ele. A gente vai relembrar um pouco aqui na tela da Band. Vamos ver. Olha, você viu aí a pena? 268 anos. 268 anos. É claro que no Brasil, e a gente já falou isso aqui com o doutor Dorival, ainda que a pena passe de 100 anos, por exemplo, a pessoa só cumpre, na lei brasileira, 30 anos. É a primeira pergunta que eu já quero lançar ao doutor Dorival. Por que na estrutura jurídica do país, você mesmo apenada, a pessoa apenada há 268 anos, só cumprirá 30 anos, hein, doutor Dorival? Boa tarde. Boa tarde, Conceição. Boa tarde a todos que estão de casa. A nossa legislação, ela vem aí da década de 40, né, quando foi definido que no Brasil ficaria preso a pessoa que tivesse uma pena acima de 30 anos, mas ele só ficaria preso durante os 30 anos. Então, por isso, é que se a pessoa tiver uma pena acima de 30 anos, ela vai ter um efeito muito mais para a sociedade, né? Para a gente refletir naquele crime, naquela questão e, de alguma forma, o país, né, Conceição, ficar imaginando que a pessoa chega a ser capaz de cometer crimes que vão a essas penas, como a do caso do Francisco de Assis. E lembrar que, como o Brasil não tem, não é, doutor Dorival, o crime, a prisão perpétua, porque nesse caso é uma prisão perpétua, 268 anos, ninguém vive isso, então já tem ali a perpetuidade do crime que ele cometeu, não é mesmo? Doutor Alfredo Brelas, muito bem-vindo. Quando a gente se refere ao maníaco do parque, doutor Alfredo, a gente lembra da frase muito falada naquele momento, que continua sendo falada, que é justamente a obscuridade da mente humana. O que a gente está dizendo quando se refere à mente humana com essa obscuridade? Boa tarde a todos, boa tarde, deputada. Prazer retornar aqui no Câmara 13. A mente humana é um dos universos mais difíceis de se investigar, né? Embora esteja em nós, mas está muito além da capacidade humana de compreender a mente humana, né? Então, a mente humana, ela ainda é muito obscura e o que nós sabemos dela ainda é muito pouco, né? A psicologia, por exemplo, a psicologia só tem 100 anos ainda, um pouco mais de 100 anos como ciência, e então a psicologia ainda é muito nova na ciência. Então, tem muito ainda o que conhecer a respeito dessa mente obscura e o que o ser humano é capaz de fazer através do seu comportamento, né, ou regido aí pelos seus impulsos. No direito, doutor Dorival, você tem como matéria a psicologia do direito, que é justamente para tentar se aproximar ou entender melhor se faz ou se pratica num crime ou conheça esse agente que praticou o crime. É isso? Sim, é isso mesmo. O direito, ele se ampara também na psicologia, é lógico, para poder entender a atitude ou aquela ação ou aquela omissão da pessoa, para também não ser, digamos, injusto no caso de a pessoa ser condenada e não ter uma defesa, né? Então, o direito, ele também se ampara na psicologia, com certeza. Conceição, eu queria relatar um aspecto que eu acho que é importante. A gente falava de mentes obscuras, da obscuridade das mentes, né? Eu queria relatar um fato que, a nível de obscuridade, veja que o Francisco de Assis, com 1 mês de prisão, ele estava preso há 1 mês, ele já tinha recebido mais de 3.000 cartas de pessoas apaixonadas por ele, não é?
Então, esse é um lado também obscuro. A gente trouxe à luz, nesse caso, a situação de pessoas que de alguma forma, se apaixonam pelo que aquela pessoa é, pelo criminoso que ele é, né? Olha, gente, eu fico só imaginando como que nós precisamos tanto da misericórdia de Deus, porque só Deus para proteger a nossa mente, proteger nosso coração, porque a gente olha esses casos que nós estamos nas segundas-feiras falando aqui, com 2 profissionais da psicologia e do direito, e a gente imagina do que nós podemos ser capazes. Então é muito importante quando você pede a Deus que tome conta da sua mente, que tome conta do seu coração, porque a gente, quando analisa a vida de pessoas como o próprio Francisco, ou da Elise, que nós já colocamos aqui, ou da Suzane, a gente, em algum momento, tem a ideia de que essas pessoas eram normais, se é que pode ser chamado de normalidade, e por algum motivo, por algum momento, elas mudaram totalmente e entraram nessa obscuridade que nós estamos falando aqui. E isso faz com que a gente, e eu quero deixar uma pergunta já, se nós aqui, não é, tidos normais, se isso pode acontecer também com a nossa mente. A gente vai já falar. Vamos fazer um intervalo comercial? A gente já volta para relembrar um pouco o caso. Vamos ter uma reconstituição aí para a gente entender melhor o que aconteceu na mente obscura de Francisco de Assis Pereira, o maníaco do parque. Já estamos de volta e a gente aproveita essa semana, o início da semana, na verdade o segundo dia dessa semana, que domingo é sempre o primeiro dia, não é não, gente? Muita gente fica queixando, mas será? Hoje é segunda-feira. Mas a gente já inicia a semana para falar de mais um caso bárbaro que aconteceu já no país nessas últimas décadas. E a gente vai mostrar agora um pouco dessa reconstituição do maníaco do parque. Vamos ver aqui na tela da Band. Eu me aproximava das meninas como um leão se aproxima da presa. Eu era um canibal. Jogava tudo, mas tudo que eu podia para conquistá-las e levá-las para o parque, onde eu acabava matando-as e quase comendo a carne. Eu tinha uma necessidade louca de mulher, de comê-la, de fazê-la sentir dor. Maníaco do parque. Afinal, qual seria a explicação para alguém cometer um crime assim? Por que forçar uma pessoa a ter uma relação sexual contra a vontade? Perversos a ponto de destroçar a capacidade das vítimas de buscar justiça, os crimes sexuais são permanentemente catalogados e estudados pela psicologia forense. Nenhuma das explicações que a ciência encontra para esse tipo de violação, no entanto, serve para tirar os estupradores do grupo mais abjetos de agressores de que se tem notícia. Esse indivíduo, ele tem um comportamento social como se fosse um indivíduo normal, mentalmente. Só que ele não é. Encontrar o perfil do criminoso sexual é decisivo para a elucidação de casos como o do motoboy Francisco de Assis Pereira, que ficou conhecido como o maníaco do parque, após cometer em 1998 uma série de estupros e assassinatos no Parque do Estado, em São Paulo. Francisco era uma pessoa que conseguia chamar para si a atenção, que gostava de chamar a atenção. O cenário dos crimes era uma área de Mata Atlântica da capital paulista, o Parque do Estado. Francisco abordava as garotas, convidando-as para fazer um ensaio fotográfico. Depois de humilhá-la, espancá-la e estuprá-la, estrangulava a vítima com um cadarço. Movido por sangue, ele gostava de ver o terror no rosto das garotas antes de estuprá-las e matá-las enforcadas. Francisco era um patinador habilidoso, participando de grupos e de campeonatos. De acordo com o maníaco do parque, ele vivia lutando contra seu instinto predador e rezava um terço para conter seus impulsos. Ele dizia ter um lado negro que nem seus pais conheciam e que ficava excitado, malvado e carente, tudo de uma vez, quando relembrava o que tinha feito em seus assassinatos.
antes de ir para o intervalo, eu até deixei uma pergunta, e agora na reportagem deu para a gente ver bem de que o próprio maníaco tinha a consciência em alguns momentos do que ele poderia chegar a fazer e tentava evitar que isso acontecesse. Isso significa o quê? Que a nossa mente humana, ela precisa ser, todo momento, ela precisa ser muito cuidada, é isso? Porque qualquer um de nós, independente de quem sejamos, pode chegar a isso ou não? É claro que todos nós precisamos ter um domínio próprio sobre os nossos comportamentos, né? Mas eu não posso afirmar que qualquer pessoa pode chegar a cometer o crime que ele cometeu. Pode ser que uma pessoa venha a cometer, mas se tiver um histórico muito parecido com o histórico desse rapaz, né? O que aconteceu na vida dele, etc. Mas uma pessoa normal, né, como nós conhecemos, ela não é capaz de cometer o mesmo crime que ele cometeu. Pode ser que ela venha cometer coisas que não são boas, mas não ao ponto, esse ponto tão terrível, tão cruel quanto esse rapaz cometeu. Agora, doutor Alfredo, em alguns momentos, quando uma pessoa fica no estado de raiva, mas um estado pleno de raiva, ela acaba fazendo coisas que a gente que está ali do lado, ou a gente mesmo, quando pratica esse tipo de situações, passa a duvidar. Meu Deus, como é que se teve coragem de fazer isso numa raiva, num momento de raiva, ou num momento de depressão, não é? E a mente, ela traz, ela dá esses sinais de vez em quando? Sim, olha, tem o Daniel Goleman, ele fala sobre a mente emocional. Ele diz que a inteligência emocional. E ele diz que a inteligência emocional, ela é responsável por essas ações. Porque a inteligência emocional, ela chega antes da racional. Sempre quando acontece alguma coisa, então a inteligência emocional chega primeiro. Então a inteligência emocional muitas vezes pode levar com que uma pessoa reaja dessa forma. Uma outra pessoa que é especialista em comportamento, que é o Dr. Augusto Cury, ele diz que nos 30 primeiros segundos de raiva, de ira, onde as pessoas podem cometer as piores atrocidades, né? E se nós tivermos o controle sobre esses 30 segundos, nós vamos evitar muita coisa. Mas nem todas as pessoas que tiverem 30 segundos de raiva, de ira, vão cometer crimes tão bárbaros, né? Vai depender muito de pessoa para pessoa. Ok, vamos às duas então? Vamos lá. Meu nome é Mara. Eu gostaria de saber se todo maníaco pode virar assassino. Olha, se ele praticar, sim, né? Existem pessoas que têm vontade de fazer coisas que para nós são crimes, né? Mas que não praticaram ou que não praticam. Então, o que vai caracterizar se ele é um maníaco em potencial é a prática. Então, a partir do momento que ele pratica, aí sim, ele torna-se um criminoso. Antes disso, antes dele praticar, não. Embora ele tenha vontade de fazer. Agora, doutor Dorival, a capacidade civil plena, quando a gente sempre, em tudo que faz, quando vai fazer um concurso, quando vai conseguir um emprego, sempre exigem a capacidade plena civil. Do que nós estamos falando quando algumas pessoas acabam se protegendo ou sendo acobertadas pela fragilidade da sua mente? Interessante essa pergunta, eu vou tentar resumir assim rapidamente. Veja que o maníaco do parque, ele planejava, ele tinha consciência do que ele queria e se inspirava naquilo que ele queria. Portanto, ele tinha consciência. A capacidade dele para esse tipo de ação era plena. Então, por isso ele foi condenado. Porque ninguém pode se esconder atrás da inimputabilidade para cometer crimes. Então, para o direito, o que importa é que essa pessoa seja avaliada no seu comportamento, na sua ação ou na sua omissão, para que aí sim ele possa ser considerado inimputável ou imputável, como foi o caso do maníaco do parque. Ok, vamos para mais uma pergunta. Vamos lá. Meu nome é Júnior. Eu gostaria de saber o que é ser um maníaco ou uma maníaca. É uma pessoa que tem dificuldade de controlar o seu comportamento, aquele comportamento compulsivo que vai cometer algum delito, algum crime, né? Então, esse é um maníaco, que tem mania de alguma coisa, de fazer alguma coisa que não é boa. Mais uma pergunta, vamos lá. Meu nome é Marcos, eu quero saber se o maníaco é uma pessoa bipolar. Bipolaridade.
Olha, pode ser que sim. Pode ser que uma pessoa ela tenha alguns distúrbios emocionais, não só psiquiátricos, né, também. Podem ter vários ao mesmo tempo. Pode ser que o maníaco, ao mesmo tempo, ele possa ser um bipolar, ele possa ser esquizofrênico e etc. Né? Então pode ter ali alguns diagnósticos dentro de um comportamento. Doutor Dorival, quando se aplica uma pena, a gente sempre ouve falar, é culpa, a pessoa tem dolo nessa situação, tem culpa nessa situação. A questão da consciência e a subconsciência acabam fazendo com que essa relação de culpa, pela culpa de faltou observação ou pelo dolo, a intenção de matar, isso também faz uma diferença dentro de uma aplicação de pena ou não? Nem tanto na aplicação da pena, mas na qualificação do crime. Quer dizer, o que esse rapaz aí, o maníaco do parque, o dolo, ele é caracterizado pela vontade de você cometer uma atitude, cometer uma ação ou, às vezes, uma omissão. Então, no caso dele, o dolo que ele tinha era de praticar aquele ânimos de morder. Ele tinha exatamente a vontade de morder a pessoa por questões que a psicologia explica, né, lá do antecedente da vida dele, mas o ânimos e o dolo que ele tinha era justamente esse, de cometer o crime mordendo as pessoas, estuprando e matando. Ok, vamos dar uma voltinha nas redes sociais aqui do Câmera 13. Vamos ver quem está conosco nesse momento. Enchendo aqui a tela da Band, Marília, do Lírio do Vale. Acho que depois do primeiro assassinato, ele já se acostumou com a crueldade. O que vocês acham aí da opinião da Marília? Eu acredito que sim, né? Que quando ele cometeu o primeiro, ele já tinha crueldade em si, né? O doutor estava falando sobre essa questão do dolo, né? Ele mordia as vítimas, o seio das vítimas, né? Aí ele falou que a psicologia explica esse comportamento dele de morder o seio das vítimas. Nós, pesquisando a história um pouco desse rapaz, nós descobrimos que ele foi abusado pela tia, né? Tia materna. Ele foi abusado várias vezes por ela. Então, nesses era muito provável que ela obrigava ele a mordê-la, talvez não tenha essa parte, mas é muito provável. Então começou a ter uma fissura por seios, nós sabemos, então provavelmente ela obrigava ele a fazer isso com ela. Ok, vamos para a última pergunta? Vamos lá. Meu nome é Eva, eu gostaria de saber como se define a imputabilidade de um crime na psicologia e no direito. Doutor Doge, inimputabilidade de um crime. A inimputabilidade, ela acontece quando a pessoa é avaliada pela ação ou pela omissão por profissionais da área e fica constatado que na altura daquela ação ou daquela omissão, daquele crime, a pessoa tinha exatamente o controle sobre os seus atos e ela cometeu aquele crime. Nesse caso, ela vai ser condenada, né? E se ela não tinha a noção do que ela estava fazendo, isso os profissionais vão explicar, então ela vai ser inimputável. Ok. Gente, que pena que terminou, nosso tempo passou correndo, não é? Mas olha, muito obrigada, doutor Alfredo, doutor Dorival. Na segunda que vem a gente volta aqui bater mais um papo. Se Deus quiser. Obrigada. Gente, muito obrigada, um beijo para você. E amanhã a gente vai estar aqui falando no nosso Alô Doutor sobre o câncer de estômago. Dia 28 de setembro é o dia de conscientização aí para combater o câncer de estômago. E olha, o câncer de estômago está aumentando entre os homens. Então é um alerta que a gente vai fazer amanhã para você aqui na Band. Tchau.